Olá, tô de volta. Vamos lá? Só mais alguns itens do burnout que eu acho importante. A pessoa que desencadeia o burnout, ela geralmente é considerada aquela pessoa mega eficiente, mega eficaz no trabalho. E de repente algo acontece, uma promoção, caraca, tu é muito bom, vou te promover. E aí quando ela é promovida, ela vê num outro meio, numa outra forma de cobrança, onde ela tem que se portar de uma outra maneira, e isso leva ela a desencadear o burnout, né? Ela é uma pessoa mega, é o que eu falo, ela é de repente o espelho para muitos, para chegar lá. E aí quer se fazer de durona, não trabalha o tempo todo, é esse exemplo que eu tenho que dar, mas não é bem assim, né? A gente tem que ter um equilíbrio na vida, né? Então o burnout, ele não é um estresse, gente. Ah, tô estressado, isso não é burnout. Burnout está diretamente, extremamente ligado à exaustão do trabalho. Eu vou dar alguns exemplos para ficar bem prático, né? Mas só para lembrar que, de novo, ele tem sintomas parecidos com a depressão e com a ansiedade, né? No seu estado mais grave da doença, né? Mas foi o que eu falei. Quem dá esse diagnóstico, quem fecha o diagnóstico de burnout, de ansiedade, de depressão, está vindo tudo junto, quem é? Principalmente o psiquiatra, né? Se você está fazendo um tratamento, né, que você já segue há bastante tempo, psicoterápico, né, com psicólogo, terapeuta, ele pode falar assim para você, ó, eu acho que você não tá legal não, você tá com sintomas de burnout. Aí ele pode te indicar para o psiquiatra fechar o diagnóstico, porque o psiquiatra vai ver se precisa de medicação, para você também controlar, porque todos esses transtornos, gente, foi o que eu falei, existe um desequilíbrio hormonal dentro de você, né? Não é só coisa da sua cabeça, e você precisa colocar as coisas em ordem, e de repente só a terapia não vai ser o único caminho que você tem que seguir. Muitas vezes você precisa sim de medicações específicas para colocar os seus hormônios, o seu interior em equilíbrio novamente, certo? Então já falei da exaustão, que mesmo nas férias a pessoa não consegue se desligar, o ceticismo, que é falta de interesse pelas coisas, né, ou a indiferença, e aquele sentimento de ineficácia, de que não é mais capaz, que sempre conseguiu, mas de repente vem aquela, caraca, não consigo mais, não estou dando conta do recado, me promoveram porque achavam que estava tudo bem, e agora o que eu faço? E acaba piorando as coisas, né? Eu falei de alguns estágios, dos 12 estágios, mas existem 4 estágios que a gente pode pontuar mais especificamente o que acontece com a pessoa do burnout, né? O primeiro estágio, isso aconteceu comigo, então eu já posso me incluir aqui no exemplo que eu ia dar, é a falta de vontade de trabalhar, né? Não é que você não queira estar lá, você gosta da equipe, você tá bem com a equipe, mas você já tá tão esgotado que você, caraca, o dia vai ser assim, 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 eu já tô cansada só de pensar naquele dia, eu não quero estar lá, né? É o esgotamento real, que você não quer estar lá. Você vai chorando pro trabalho, chega lá, tu faz a maquiagem, disfarça, opa, tá tudo bem, né? Mas tem hora que é bem complicado, né? Diminuição gradual do ânimo ou prazer com o trabalho, dores genéricas e imprecisas. Uma dor de cabeça que você tem que não passa por nada, você já foi no médico e não descobre que dor de cabeça é aquela. Dor muscular, né? E aí isso começa a se repetir, né? E aí você vai chorando pro trabalho, daqui a pouco você se vê no meio do dia indo pro banheiro chorando também, porque você não está sabendo lidar com aquilo, então quer dizer, os sintomas já estão aumentando. O segundo estágio é o início de tensão com colegas do trabalho. Graças a Deus, tensão com colegas do trabalho, eu não me recordo, assim, de ter tido, assim, caraca, mas pode acontecer de leve, né? Início de tensão com colegas de trabalho. Pensamentos neuróticos de perseguição, boicote com colegas e chefes. Falta ao trabalho, licenças médicas começam a ficar mais frequentes porque você não consegue estar naquele local, né? E aí você acaba tendo que se retirar. Isso aconteceu da última vez que eu entrei de licença, para colocar um exemplo aqui no segundo estágio, né? Eu já estava assim, né? Eu me trancava lá no banheiro, falava que ia no banheiro e de lá eu chorava. E aí me recompunha, ia lá para poder
atender o cliente, né? Até porque eu tinha muitos clientes para atender. Eu precisava estar lá, eu tinha meta de ligações, eu tinha metas a serem cumpridas, eu precisava estar bem para aquilo, mas tinha hora que eu não conseguia segurar, né? A dor na nuca, o cansaço no corpo, parecia que eu tinha corrido uma maratona, né? E a falta do trabalho é uma coisa que muitas vezes você não quer, mas você não consegue também não faltar, porque aquilo ali está sendo para você hoje um ambiente tóxico. O Dr. Elcio falava para mim, você precisa se livrar desse ambiente tóxico para você ficar bem. E foi por isso que depois de 19 anos eu finalmente entendi isso, demorei bastante, mas eu decidi sair da empresa, porque eu entendi que aquele ambiente, enquanto eu permanecesse ali, eu não ia ficar bem da ansiedade generalizada, do burnout e da depressão, né, que já estavam voltando num grau que eu estava considerando muito ruim para mim, apesar de estar no iniciozinho, eu não queria chegar como tinha chego lá atrás, né? Então, quando eu comecei com isso, aí eu lembro que quando eu fui fazer, né, eu estava marcada para fazer o, como é que fala, gente? Olha, quimioterapia. Periódico. O exame periódico, eu já não estava legal. Aí o pessoal falava assim para mim, não vai fazer o periódico não, não faz não, porque essa médica aí, ó, falei, gente, mas como é que desmarca periódico? Tá no período de fazer, eles vão ficar me cobrando, não sei o que. Fui lá fazer o periódico. E aí me fiz tentando fazer a plena, mas dei a crise de ansiedade na frente da médica que estava fazendo o periódico. Na mesma hora ela falou assim, então, você não volta para a agência agora. Hoje, neste momento, você pega a sua bolsa, vai para casa, você vai entrar em contato com o seu médico, você tem psiquiatra? Eu falei, tem, você vai entrar em contato com ele e você vai entrar de licença. Eu falei para ela, não posso. Não posso porque dia tal eu ainda não fechei a meta e eu pedi para antecipar minhas férias. A outra semana eu vou entrar de férias, então eu vou ficar bem porque eu vou entrar de férias. Ela, não. Eu vou te dar uma licença do dia tal ao dia tal, você vai procurar o médico. Você nem volta de férias. Você pode entrar de férias, mas você não tem condições de trabalhar. E aí eu fui embora ruminando aquilo. Falei, caraca, ela me afastou. E eu falei, como é que vai ser tudo de novo e tal, mas não teve jeito, gente. Realmente eu não estava mais conseguindo, eu não tinha mais condições. E eu gostava de conversar com o cliente e tal. Eu entregava as minhas metas, né? Graças a Deus, eu tenho até tudo guardado. Fala aqui que eu não bati minha meta. Realmente teve um período que assim que eu fui para a agência, né? Que eu me vi sozinha num ambiente que eu tinha que atender só um determinado tipo de cliente, mas eu tinha que atender todos, e aí meio que embolou ali, foi um mês difícil para mim, eu acho que por isso começou a desencadear muita coisa, mas enfim, acabou, foi isso que aconteceu, cada um na sua particularidade. O terceiro estágio, comprometimento das habilidades e capacidades profissionais. Você não está mais comprometido com aquilo, você começa a fazer aquilo, tinha que fazer, sei lá quantas ligações por dia eu começava a fazer, aquilo já me dava uma agonia, e eu já sabia o que o cliente ia falar, porque eu já conhecia cada cliente da minha carteira. Então, assim, você fica cansado já, você quer ter aquele comprometimento, mas você não consegue. E aí os erros começam a ficar constantes, né? Tipo assim, pô, você sabia que você tinha que fazer isso, mas você não fez? Não, eu tentei, mas que dia não deu. Então, assim, não tem desculpa. Você não vai conseguir, você não consegue mais fazer as coisas, então começa a errar mais frequentemente. Lapsos de memória. Lapsos de memória a gente abafa, a pessoa tem até hoje. Né? Lapsos de memória mais frequente. Pô, eu ia fazer isso aqui, deixei aqui na agenda. Se eu não anoto, gente, eu tinha tudo anotado, um monte de post-it anotado, fiquei de falar com fulano de tal isso, pedir cartão para fulano, ver não sei quem para ciclano, eu tinha tudo anotado, porque senão realmente eu não lembrava. E aí quando o cliente vinha falar comigo, se eu não tivesse anotado, desculpa, eu esqueci, né? Eu não anotei e eu me perdi, né? Eu era bem sincera assim até, né? Doenças psicossomáticas começam a vir, como a pressão, fibromialgia, por conta de automedicação também, então a gente tem que ter cuidado com isso. E aí tem muita gente que começa a aumentar o consumo de bebida alcoólica porque tem aquilo como fuga, né? E começa a ficar indiferente lá no trabalho, né? Tudo tá bom, de qualquer jeito tá bom. A pessoa nunca fez nada de qualquer jeito, gosta de tudo certinho, mas aí, não, desse jeito aqui já tá. Né? E o quarto estágio é realmente quando a pessoa já vira um alcoólatra, porque aquilo para ela vira realmente uma fuga, ela não quer procurar outra ajuda, ela acha que o álcool
vai ajudar ela, então ela bebe diariamente, ela bebe. Eu já peguei pessoas bebendo na hora do almoço, né, no trabalho, e chegando eu falei, caraca, bebeu, né? É complicado. Uso recorrente de drogas, disso eu nunca vi, graças a Deus, mas a gente sabe que existe, né? Pensamentos suicidas recorrentes e o comprometimento com o trabalho não tem, e acaba que o afastamento é a melhor opção. Existem algumas profissões, né, que é mais afetada, né, pelo burnout. Todos os profissionais de saúde eu acho que estão em primeiro lugar, né? Médicos, enfermeiros, que estão lidando diretamente com vida. Você imagina, né? Se eu não fizer isso, fulano morre, o paciente que está na minha frente pode morrer. Então isso leva a um estresse mega. E se a pessoa morre, tu vai se sentir culpado. Então, assim, você imagina. Eu fico imaginando no Covid como eles sofreram, né? E eu tenho um médico amigo meu, né? Era o meu médico, hoje a gente eu continuo tendo contato com ele, e ele que me falou quando eu estava começando com burnout, ele falou, você está tendo burnout, eu nunca tinha ouvido falar de burnout na minha vida. E ele falou para mim assim, eu já tive isso, sabe por quê? Eu sempre tive consultório particular, mas eu trabalhava no estado. Só que quando eu trabalho no hospital do estado, eu precisei me afastar por conta do burnout. Por quê? Porque eu via mulheres, ele é obstetra, ginecologista e obstetra, e ele falava para mim, eu sei o que eu preciso fazer para aquela paciente de risco ficar bem, mas eu não tenho meios lá. Eu sei exatamente o que eu preciso para salvar ela, e eu via mulheres morrendo na minha frente, sem eu poder fazer nada porque eu não tinha material, eu não tinha recurso, e isso me levou a uma exaustão e eu precisei me afastar. Então, médicos, jornalistas, advogados, professores, psicólogos, porque lidam com muitos problemas, né? Então, aquilo acaba que ele também precisa de uma válvula de escape, o psicólogo precisa de um psicólogo também para tratar ele. Policiais, bombeiros, carcereiros. Gente, imagina a vida de um carcereiro. O tempo todo ali lidando com bandido ali, sendo ameaçado muitas vezes, né? Muito complicado. Assistentes sociais, oficiais de justiça, atendentes de telemarketing, que é mega exaustivo, você está ali o dia inteiro, né? Me incluo nos bancários, que vemos muitos bancários hoje com burnout, e executivos, né? Então, vai aqui mais um alerta para você de sintomas. Procure. Foi o que eu falei, podem me procurar, né? Pessoas vieram me procurar, graças a Deus, essa semana. Louvo a Deus por ser instrumento de Deus aqui. Eu estou exatamente aqui para isso, para ser instrumento de Deus na vida de vocês ou de quem vocês conhecem. Portanto, se alguém precisa ouvir isso daqui, compartilhe esse vídeo com a pessoa, né? Que aqui as pessoas que entram em contato comigo, eu indico um psiquiatra, eu indico um terapeuta, né? Para poder seguir com o tratamento e realmente fechar um diagnóstico, porque existe cura, existe tratamento. Você não precisa, mas se eu for procurar um médico, ele vai me afastar do trabalho. Não, vamos ver em que estágio você tá, né? Vamos tratar passo a passo, tudo devagarinho, e eu tenho certeza absoluta que vai dar tudo certo, né? Não precisa ser como foi comigo, eu precisei sair realmente daquele foco para ficar bem, mas você pode ficar ali. Hoje, esse amigo médico que eu conheço, ele voltou a atender na rede pública, que esses dias eu vi ele postando, fiquei muito feliz, né? Além dos consultórios particular que ele atende. Então, assim, existe um tratamento que precisa ser seguido. É sério, sim, e você precisa sinalizar para as pessoas que estão à sua volta. Para mim, eu já coloquei no link, tem um telefone que é 188, que eu botei lá no link da depressão, e vai dar tudo certo, eu tenho certeza. Contem comigo sempre, compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, me ajuda a divulgar o canal, porque Deus quer que eu seja pescadora de homens, de almas, né? E não só falando sobre a palavra de Deus, mas falando sobre saúde também, tá bom? Fiquem com Deus. Aqui embaixo eu vou colocar o meu Instagram, vou colocar também do psiquiatra e da clínica de psicologia e de terapeutas que eu conheço, se você precisar e quiser entrar em contato, ok? Fiquem com Deus, ótima semana.
até a próxima terça para falar de saúde. Tchau, tchau.